Após o término da Primeira Guerra Mundial, as nações europeias encontravam-se em ruínas, com suas economias arrasadas e a produção industrial e agrícola severamente comprometida. Na virada da década de 1920, a Europa e os Estados Unidos iniciaram realidades econômicas diferentes. Enquanto a Europa mergulhava em uma crise generalizada, os Estados Unidos testemunhavam um notável crescimento econômico. A devastação na Europa resultou em altos índices de desemprego, escassez de alimentos e uma economia em declínio. Por outro lado, os Estados Unidos se beneficiaram de uma produção industrial em expansão, impulsionada pela demanda interna e externa. O país experimentou um período de prosperidade econômica, caracterizado pelo crescimento da indústria automobilística, eletrônica e de bens de consumo. Essa disparidade econômica entre as duas regiões levou a uma mudança significativa no equilíbrio de poder global, com os Estados Unidos emergindo como uma nova potência economicamente dominante. Quando a Grande Guerra teve início, em 1914, os Estados Unidos eram importantes parceiros comerciais europeus, fornecendo boa parte dos produtos agrícolas consumidos no continente. O início do conflito, no entanto, direcionou parte significativa da mão de obra industrial europeia nos campos de batalha, paralisando o crescimento desse setor. A solução para suprir a demanda por produtos industrializados, como armas e munições, foi sua importação de países que não estavam diretamente envolvidos no conflito, como os Estados Unidos. Em 1917, os Estados Unidos entraram no conflito ao lado dos países de Tríplice Entente. Os reforços, exércitos, armas, munição, etc., enviados pelos estadunidenses, foram decisivos para a vitória desses países. Assim, quando foram estabelecidos os termos de acordo de paz, no fim do conflito, os Estados Unidos foram beneficiados. Boa parte da verba que financiou a reconstrução da Europa foi enviada pelos Estados Unidos, como empréstimo. A Alemanha, derrotada no conflito, foi um dos países que mais recebeu empréstimos. A crise generalizada na Europa pós-guerra, no entanto, dificultou o pagamento dessas dívidas. Sobre elas, incidiam juros que as tornavam cada vez maiores e mais difíceis de serem pagas. Como consequência, os Estados Unidos se tornaram os maiores credores mundiais e um dos países mais ricos do mundo. O enriquecimento dos Estados Unidos contribuiu para o desenvolvimento da industrialização, aperfeiçoamento de máquinas e técnicas de produção industrial. A prosperidade se estendeu a outros setores, como produção de energia, transportes, etc. A quebra da Bolsa de Nova York. Nos Estados Unidos, na década de 1920, o crescente desenvolvimento econômico gerava clima de otimismo. Mesmo sabendo que investir em ações era arriscado, muitas pessoas colocaram todo o seu dinheiro na bolsa de valores, pois, para a maioria da população, nada indicava uma crise iminente. Dois fatores, no entanto, contribuíram para acabar com esse clima de euforia na economia estadunidense: o fim da dependência dos países europeus em relação ao capital estadunidense e o enfraquecimento do mercado interno. No que se refere ao primeiro caso, pode-se afirmar que, apesar das dificuldades, os países europeus foram, aos poucos, reconstruindo suas economias, retomando inclusive seu desenvolvimento industrial. Esse fator resultou na diminuição da compra de produtos industrializados estadunidenses. Nos Estados Unidos, por sua vez, embora a classe média consumisse em grande quantidade, a classe formada principalmente por trabalhadores urbanos, pequenos agricultores, pequenos comerciantes, não conseguia consumir na mesma velocidade. Apesar da queda nas exportações e no consumo interno, as indústrias estadunidenses não reduziram sua produção, pois acreditavam que a economia reaqueceria em breve, o que não aconteceu. Com os lucros cada vez menores, muitas empresas encerraram suas atividades, fazendo com que as ações sofressem rápida desvalorização, gerando mais desemprego e alimentando um círculo de crise econômica nos Estados Unidos. Os efeitos da quebra da Bolsa de Valores de Nova York foram devastadores sobre a população estadunidense. Como havia muito desemprego, as pessoas pararam de consumir. Sem consumo, as fábricas pararam de produzir, o que gerava mais desemprego. Henry Ford vendeu seus automóveis novos como sucata para o ferro velho, para conseguir algum dinheiro. No campo, as colheitas apodreciam. Os agricultores destruíram a produção e os pecuaristas sacrificavam seus rebanhos, pois as pessoas não tinham dinheiro para comprar nem mesmo bens de primeira necessidade. Nas cidades,
a situação de penúria e desespero era a mesma. O New Deal foi um programa abrangente de reformas e medidas econômicas implementadas nos Estados Unidos durante a Grande Depressão, na década de 1930. Foi proposto pelo presidente Franklin Roosevelt como resposta às altas taxas de desemprego, pobreza e instabilidade econômica que assolavam o país. O New Deal visava a recuperação econômica por meio de várias frentes, incluindo a criação de empregos, a regularização do sistema financeiro, o estímulo à indústria e à agricultura e a implementação de programas de assistência social. Ele também introduziu reformas estruturais significativas, como a Lei Glass-Steagall, que separava os bancos comerciais e de investimentos, e a criação da Seguridade Social. Essas medidas tiveram um impacto duradouro na sociedade americana, ajudando a estabilizar a economia e estabelecer um sistema de segurança social mais robusto. O New Deal também redefiniu o papel do governo federal na economia e no bem-estar social, deixando um legado significativo no desenvolvimento das políticas públicas nos Estados Unidos. A crise do café no Brasil é um tema complexo e histórico. O país é um dos maiores produtores e exportadores de café do mundo. Já a economia brasileira tem sido profundamente influenciada por essa indústria ao longo dos anos. A crise do café no Brasil remonta ao início do século XX, quando o país passou por um período de grande crescimento na produção de café. Isso levou a um fenômeno conhecido como café com leite, em que os estados de São Paulo e Minas Gerais exerciam grande influência política devido à sua produção de café. No entanto, ao longo das décadas, o mercado internacional de café passou por diversas flutuações do preço, levando aos períodos de superprodução e queda nos preços. Isso impactou negativamente os produtores brasileiros, especialmente os pequenos agricultores, resultando em crises econômicas e sociais em regiões inteiras dependentes da produção de café. Além disso, questões como a falta de diversificação econômica nessas regiões e problemas estruturais no setor agrícola contribuíram para agravar a crise. O governo brasileiro tem buscado implementar políticas para enfrentar esses desafios, incentivando a diversificação das atividades econômicas nas áreas afetadas e fornecendo suporte aos produtores. A crise do café no Brasil é um tema crucial para compreender a história econômica e social do país, além de destacar a importância de políticas sustentáveis e inclusivas para lidar com as vulnerabilidades do setor agrícola.